Fala aí, minha galera, aquele abraço, muito boa noite, satisfação enorme estar com você de volta nesta sexta-feira, final de semana chegando, né? E nós vamos falar muito aqui do seu resumo esportivo dessa sexta-feira. Já estamos ao vivaço através da nossa página do Facebook, no Instagram, no YouTube, na nossa página do Facebook, na página da TV Aracati, na Rádio Aracati, com o nosso programa, que é exatamente o resumo esportivo desta sexta-feira. Meu amigo Neto Nascimento, na técnica, gostaria só de saber, tudo perfeito, nosso som, garotinho? Me dá um aval aí, que estamos realmente já para a gente iniciar com os nossos convidados. Hoje, uma sexta-feira em dose dupla, né? Nós teremos dois participantes comigo. Na primeira parte do programa, o Hernando Júnior, ele que é um amante do basquete, do Muda Basquete. Vamos falar de eleição do basquete no estado do Ceará, né? Como é que anda o basquete em termos de Vale de Jaguaribano, em termos de Aracati, em termos de tudo, né? Então, Muda Aracati, já, meu amigo Hernando Júnior comigo aqui, conversando na TV Aracati. Nessa primeira parte, já está comigo aqui meu amigo Hernando Júnior, ele que é realmente... um grande cara do basquete. Tá me ouvindo bem, garotinho? Tô ouvindo, Tom. Você tá me Beleza? ouvindo? Tranquilo, certo, fechado. E deixa eu dar um abraço para o meu amigo Fábio Freitas, né, que me colocou aí na ponte com o Hernando Júnior para a gente falar de basquete, até porque eu sou amante do esporte, não falo só de futsal nem futebol de campo, mas todas as outras modalidades a gente também participa, assim que a gente também tenha convidados importantes e que desejam participar. Meu querido Hernando, um abraço, boa noite, satisfação enorme tê-lo aqui no nosso resumo esportivo. Estamos aí nas nossas plataformas, como eu já falei, TV Aracati, Rádio Aracati, no YouTube, na nossa página no Facebook, no Instagram e também no Facebook da TV Aracati. Boa noite, meu irmãozinho, um abraço, seja bem-vindo. Primeiramente, muito boa noite, Tom Bahia. Muito obrigado pelo convite, por você ter feito a nossa pessoa, para a gente poder falar um pouco sobre a situação do nosso basquetebol no estado do Ceará. Mandar um grande abraço a todos os ouvintes do seu programa, a todos os moradores da região aí de Aracati, uma cidade que sempre me recebe de braços abertos quando eu estou aí, tá? Então, beleza. Muito imenso poder conversar com vocês. Ok, garoto, tá certo. Olha, eu quero falar da La Casa, que está comigo sempre, né? A melhor pizza hoje, delivery do Aracati, a La Casa Pizzaria, do meu amigo Ederlânio Oliveira e da Priscila Matos, e o Geladão Prime, que é a cerveja mais gelada do Aracati, carne também deliciosa, são os meus parceiros, sempre apoiando aqui o nosso programa. Bom, e para começar, Hernando, primeiro eu gostaria que você, que é um cara amante do basquete, como é que você analisa hoje o basquete a nível de estado do Ceará? Tom e ouvintes, o basquete hoje do Ceará é um basquetebol totalmente amador, em todos os aspectos, tá? O basquetebol praticamente ele não existe. A gente vai para um pleito eleitoral agora no dia 27 de setembro, em que apenas 11 instituições têm direito a voto, direito à indicação desses votos, sendo que a gente tem a prática, o desenvolvimento e a inicialização do basquete em 60 municípios. Nós temos quase 16 praticantes e apenas 11 instituições é quem tem direito a esse pleito eleitoral, né? Sendo que também da capital apenas o basquete cearense, o Náutico Atlético Cearense e o Círculo Militar de uma forma irregular ao modo de ver da gente, né? O Círculo Militar há 15 anos não tem equipe participando de nenhum tipo de competição da federação. E aí ninguém entende como é que uma equipe como essa tem direito a voto, tem direito a voto, só pelo fato de ela ceder o ginásio. Então acho que isso não é uma forma correta de nós darmos início a essa situação. E o nosso basquetebol hoje tem todos os aspectos. Equipes que não têm uniforme, tem equipes que não têm dinheiro para fazer deslocamento, tem equipe que não tem dinheiro para alimentação, tem equipe que não tem dinheiro para inscrição, né? A federação não ajuda em momento algum, porque não tem como fazer emissão de uma nota fiscal para que as equipes possam fazer a prestação de conta do dinheiro adquirido através de uma entidade privada ou pública, entendeu? Amadora, com essa magnitude que nós temos em todo o estado de Ceará, né? E a gente não consegue sequer ter visibilidade. Muita gente nem sabe que existe basquete, muita gente nem sabe que existe federação de basquete. Eu acompanho alguma coisa do basquete através da Liga Cearense, né, que eu tenho alguns amigos, o Peter, o meu amigo Jefferson, que é árbitro, trabalha na federação, na Liga Cearense de basquete, o meu cunhado, professor Ângelo, que por muito tempo residiu na capital, foi técnico, hoje está lá na Paraíba, né? E aí ele passa algumas coisas do basquete para mim, e quando estava no Ceará passava. Mas hoje pouca coisa sei do basquete
do Estado do Ceará, como você disse. Agora, o que me surpreende é isso, um número grande de agremiações e, para votar, um número reduzido. Você acha que há um monopólio hoje no basquete do Estado do Ceará? Hoje não, há muito tempo. Ao longo de 30 anos, Tom, foi criado aí um sistema, né, de articulação que possa viabilizar a permanência de quem está lá à frente da Federação Cearense de Basquete. Não sei qual é o medo que esse cidadão tem de largar o osso, né? Talvez de a gente, ao assumirmos, desmascarar todas as falcatruas que foram feitas durante todo esse período, né? Porque nós sabemos que a Federação tem uma dívida de R$ 1,5 milhão de reais. Então, essa Brincadeira. Foi... Como é que essa dívida foi adquirida? Através de quê? Né? Então, se existe a dívida, é porque existiu a cessão ao recurso que não foi feita a prestação de conta. Então, o medo que se deve ter é de que a gente, ao assumir, a primeira coisa que tem que ser feita é uma auditoria. Ao fazer a auditoria, nós iremos descobrir tudo, iremos expor tudo, e aí ficará feio e será manchada a imagem de uma pessoa que perpetua 30 anos à frente de uma federação de basquete. Tá? É uma federação que ela proíbe técnicos, professores, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos do esporte, né, desempenharem um trabalho profissional à beira de uma quadra. É uma federação que proíbe atletas de participar de outras competições que não sejam realizadas pela federação. Uma federação que não reconhece a construção feita de ligas, feita pelos próprios atletas, como alternativa às situações que eles não concordam da atual gestão. Então, isso é horrível. Nós vivemos numa espécie de ditadura do esporte, ditadura do basquete. Daí, a única chapa existente de oposição é a nossa, e ele corre o risco de não poder ser registrada, porque o cara que tem manobras, dia a dia ele altera o estatuto da federação, dia a dia ele altera algum tipo de instituição que pode ou não votar de acordo com os interesses dele. É como se o jogo fosse eu dissesse quem vai ser o árbitro, o meu adversário e qual será o placar final. Antes mesmo de começar. Isso é ridículo, cara. Se você Brincadeira. De basquete, terá uma nota de repúdio. Nota de repúdio. O site maior administrador do nosso esporte no Brasil. É nota de repúdio. Até um dia desse, o basquete tem sido ligado à Federação Cearense de Basquete. Após o pagamento de uma dívida de R$ 6.000 e uns quebrados, foi que voltaram a se relacionar, né? E a ter aí um convívio de uma espécie de pacificação, né? Mas a gente não admite mais que em pleno século XXI a gente tenha que conviver com esse tipo de situação numa atividade como a nossa, que tem 60 municípios e quase 16 mil adeptos. Mandar um abraço aí pro Marcelo, né? Dizendo tamo junto, grande Marcelo, abraço. O Robertinho, aquele abraço, Robertinha, né? Aquele abraço, pessoal entrando aí na nossa live. Lembrando que estamos também na nossa página no Facebook, aqui com o resumo esportivo hoje, primeira parte com o Hernando Júnior, falando de basquete do Estado do Ceará. Segunda parte eu vou começar com o craque Gilmário, que fez muita história no Ceará Sporting Clube. Ô, Hernando, e com relação, qual a perspectiva que você tem com relação a essa eleição? Porque é um momento difícil, um momento de pandemia, que todos realmente, para você ir no corpo a corpo, no mano a mano. Mas qual a tua expectativa com relação a essas equipes? Valeu, Marcelo, um abraço para você. Com relação exatamente vamos dizer, a conquistar o voto dessas agremiações. O apoio, né? É o seguinte, eu, certo, seguindo, obedecendo aí as restrições sanitárias dadas pelo nosso governador, né, e pelos prefeitos de algumas cidades, a gente obedeceu até um certo ponto, e daí começou a viajar em alguns municípios estratégicos, especificamente nas regiões onde estão esses votos, para dialogar, para conversar, para mostrarmos a atual realidade do nosso basquetebol no estado do Ceará, para poder partir de então, através de um senso crítico que cada ser humano adquire, o cara possa ter a noção de que tem que ser feito algo para que possa mudar o nosso basquetebol. A Confederação de Basquetebol Brasileira não irá apoiar a Federação Cearense de Basquetebol pelos próximos 4 anos, se permanecer essa atual gestão que está aí. Ok, agora... Sim, pode continuar. Vários professores, já existe vários árbitros, já existe vários atletas seguindo outros rumos, buscando outras atividades esportivas, porque não aguenta mais esse amadorismo,
A sede da Federação Cearense de Basquetebol, quase 20 anos, é dentro de um quarto da empregada, 2 metros quadrados do atual presidente. Isso não existe. Onde as informações são restritas a ele, a um grupo específico de pessoas que o apoiam, ou que o ajudam a continuarem cavando a cova do nosso basquetebol. Ô, Hernando, agora uma coisa me chama a atenção. E, como você disse, que esses erros todos da Federação Cearense de Basquete. E nós temos um representante, estava até conversando com o David do futsal, né? Por que o nosso futsal não tem uma equipe na Liga Nacional? E nós temos o basquete na Liga Nacional. Como é que é feito isso de repente? Não temos um grande campeonato, como você diz, né? As equipes são desprestigiadas, e nós temos uma equipe no cenário nacional. O NBB, na verdade, é um grande projeto, né, de fomentação de um basquetebol profissional no país. Tá? Sim. O NBB é a Liga Nacional de Basquete, a LNB. Né? O NBB é um nome de fantasia criado, né, que é o Novo Basquetebol Brasil, visando dar lucro a empresários, a clubes, a atletas, a patrocinadores, a apoiadores, como hoje se pede o mundo dos negócios. O mundo dos negócios hoje pede que as coisas possam haver investimento, mas que possa haver retorno. Então aí surge a LNB com um projeto maravilhoso como esse que está existindo em nosso país hoje, porque se não fosse isso, já teríamos fechado as portas. Os clubes vivem quase todos em falência. Se o futebol sofre, imagina o basquete. Imagina o basquete. Então, se não fosse essa grande iniciativa da Liga Nacional de Basquetebol, através do NBB, de dar retorno, dar patrocinadores e trazer visibilidade a essa modalidade, nós já talvez tivéssemos fechado as portas do basquetebol no país. Porque as gestões passadas da Confederação Brasileira de Basquetebol também não foram das melhores. Não foram das melhores. E o Gui está sofrendo pra caramba aí à frente da federação, da confederação, para poder reerguer o nosso basquetebol. E aí, a nossa federação aqui nem entende. No mundo dos negócios, hoje, se pede que haja essa interlocução público-privado. Tem que haver essa parceria público-privada. Para que as coisas possam ser. Porque nós passamos agora, nesse momento, os últimos 3 meses, por uma pandemia que desestabilizou economicamente as maiores nações do planeta. Você imagina nós que vive toda a vida engateando com a nossa economia. Verdade. A gente acredita que tenha que ser feito algo nesse sentido. E a participação do basquetebol cearense é porque ele tem um projeto à parte, a qual o basquete cearense não tem responsabilidade alguma de desenvolver o basquete no nosso estado. A responsabilidade dele, do basquete cearense, é de montar uma boa equipe e de fazer uma boa representação no Campeonato Nacional de Basquete. Mas o papel de desenvolver a ação. Olha, tem uma pergunta aí, quantos clubes, o Lucas, né, parece, ele perguntou aí, quantos clubes são federados hoje? Apenas 11. Você falou, 11 no início, né? E aí, mas no total, são mais clubes, mas só 11 são federados. Em 60 municípios, a Sim. prática do desenvolvimento do basquete. Existe quase 300 equipes de basquetebol no estado do Ceará. Mas apenas 11 são reconhecidas como filiadas, apenas 11 têm direito à indicação de uma chapa e apenas 11 têm direito de votar. Ou seja, aquelas 11 que estão sempre do lado de lá, como Morada Nova, Limoeiro, Tabuleiro, tá? Quixeramobim, que nem tem mais basquete. Acabou-se o basquete de Quixeramobim. Acabou-se o basquete de... Tá? A situação de Aracati. Aracati. Aracati não pode votar. E tem um elenco de basquetebol, um celeiro de basquetebol maravilhoso. Desde a década de 90. Isso. Tá? Mas não tem direito a voto. Não tem direito a voto. Não tem direito a voto. Tá? Jucás tem basquete, não tem direito a voto. Em Sobral tem 4 equipes, só apenas uma pode votar. Em Juazeiro tem 2, nenhuma das 2 podem votar. Tá entendendo? Fortaleza tem quase 80 equipes jogando o campeonato feito por eles aí. Campeonato de meia boca aí. Então os caras querem, na verdade, participar, jogar, usufruir daquilo que eles gostam, que eles amam. Tá? E nenhum tem direito a voto, só o Náutico e o Atlético Cearense. Só o Náutico e o Atlético Cearense. Olha, uma outra situação aí que eu vi, por exemplo, que os clubes se vendem por uma bola de basquete. Será que é isso? É verdade, a gente tem como comprovar. Ele mandou um e-mail recentemente aí para um dos nossos representantes, pedindo a ele a conta
Me envia a sua conta aí, porque assim que o basquete cearense pagar um valor de R$ 6.000, eu mando umas bolas para você aí. Eu mando umas bolas para você. Fica mentindo, dizendo que comprou tabela de basquetebol para pôr nos municípios. Ele apenas intermedia a compra dessas tabelas, porque a Vitale ela tem parceria com a Confederação Brasileira de Basquetebol e suas filiadas. Então, ela dá quase preço de custo a essas tabelas. A federação pagar, como é que ela pagou? Onde é que estão essas notas fiscais? Então, ela apenas faz intermediação para sair a um preço de custo para os municípios, e as secretarias de esporte ou os gabinetes das prefeituras municipais é quem paga essa despesa. E ninguém sabe disso, cara. E as pessoas perguntam, tu tem medo? Tu não tem medo de ficar falando isso? Eu não tenho medo, não. Eu faço é chamar eles no meu programa aí e darem as respostas, provarem do que eu estou dizendo é mentira. E outra coisa, como você está falando aí, o espaço aqui também é aberto para o outro lado também, para a gente ouvir os dois lados. Você nos procurou, Tom, abre o espaço aí para a gente falar de basquete, e o meu programa é aberto para poder, como eu falei, falo de todas as modalidades esportivas, handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, xadrez, dominó, ping-pong. Agora, o outro lado também, como você disse, o espaço é aberto para poder rebater o que você está falando, sem dúvida alguma, né? Até porque aqui eu estou sendo só o interlocutor, porque muita coisa, por exemplo, você está falando do basquete, era do meu desconhecimento. Hoje estou sabendo através de você. Bom, o Hernando, o desenvolvimento do basquete nos próximos anos, nos próximos 4 anos no Ceará, como é que você pode, de repente, falar? Bom, a gente assumindo a Federação Cearense de Basquetebol, nós temos algumas propostas aí bem simples de serem compreendidas e fáceis. Como, por exemplo, ao assumirmos, vamos aí fazer um aditivo ao Estatuto da Federação, que é totalmente atrasado e desatualizado, né? Vetando que qualquer ex-presidente possa passar mais de um mandato à frente da federação. Ou seja, ou ele faz um mandato de 5 anos e acabou-se. Ele não pode se reeleger, para que isso não ocorra. Tá? Depois é criar a Associação dos Atletas de Basquetebol do Ceará, para que esses atletas possam ter o direito de indicar uma chapa, formar uma chapa ou votar numa chapa, obedecendo ao que está na Lei Pelé estabelecido, que toda federação ou confederação tem que ter uma associação de atletas com uma modalidade específica, tá? E não se adapta à Lei Pelé. Então, a ideia é criar isso aí. Temos uma sede para a federação alugada ou em parceria com o governo estadual ou federal, de vários prédios que o governo tem abandonado por aí, a gente se apropriar de um desses através de um termo de concessão por 10 anos, 15 anos, para que a gente possa fazer disso a sede da Federação de Basquete. Não existe, tá? Criar um memorial do basquete, para que as atuais gerações e as próximas gerações possam saber quem foi que lá atrás começou a fazer o basquetebol no estado de Ceará. Tem que criar um memorial digital do basquete. Tá? A outra proposta nossa é criarmos 20 centros de treinamentos para as categorias mini, mirim e infantil, que é onde vem a renovação do nosso basquetebol. Pensando em construir 14 nas 8 macro-regiões do estado, tá? 4 na região metropolitana e 4 na capital. Por que isso? Porque o interior do estado sempre sofreu, sempre teve dificuldade em conseguir recursos, sempre teve dificuldade em fomentar a prática de qualquer modalidade esportiva, seja futebol, seja futsal, seja vôlei, o basquete, né? Tem dificuldade. Então, fomentando isso aí. Aí, como é que se fomenta isso, Hernani? Parceria público-privada. Seja escolas públicas ou seja escolas privadas, seja universidades públicas ou seja universidades privadas, tá? Com recurso público e privado, através da lei de incentivo ao esporte, tá? Através da lei de incentivo fiscal e através de convênios com a prefeitura, governo do estado ou governo federal. Tem que caminhar, tem que correr atrás dos parceiros, dos apoiadores, dos patrocinadores. E não sentar num quarto de 2 metros quadrados, ficar num computador criando situações que não existem. Tá? A outra é fomentar. A primeira é diagnosticar. Qual é a situação do basquetebol feminino hoje no nosso estado. Só tem achismo. Ninguém tem números reais de quantas equipes existem, de quantas moças estão praticando, né? Onde estão praticando e como estão praticando. Tá? É diagnosticar. E depois é fomentar o desenvolvimento de um campeonato forte que dure de 6 a 8 meses para elas poderem se preparar e jogar durante todo o ano, se for possível. E criarmos também aí, né, pensando no basquete feminino, 10 centros de especialização do basquete feminino. Treinamentos voltados a garotas de 16 a 22 anos de idade, que é garotas que estão saindo do infanto juvenil, que são juvenil e cadete, antes de chegar ao adulto,
né? Para fazerem treinamentos específicos, táticos e técnicos e físicos, para nós termos um campeonato adulto feminino com qualidade. Tá? E pensando dessa forma, serão feitos esses 10 núcleos, 6 nas regiões, das 8 macro-regiões do estado, ou seja, no interior do estado, né? 2 na região metropolitana e 2 na capital. Mas por que esse número? Porque quando você vem vindo mais para cá, sertão, praia, as coisas começam a ser um pouco mais fáceis. Um pouco mais fácil, o acesso é um pouco melhor. Então a gente tem que fortalecer onde está fraco, lá na ponta da corda. Tá? Essas são essas nossas iniciativas, né? Pensando, e aí a gente vai pensar tecnicamente em como criar um campeonato em que a gente possa envolver todas as 8 macro-regiões do estado, região metropolitana e capital. Aí nós temos que sentar com a equipe técnica, sentarmos e pensarmos nas dificuldades que cada equipe encontra, nas dificuldades de diálogo que tem com o poder público. Aí é um papel do presidente da federação se dirigir a cada região, se dirigir a cada município, dialogar com a prefeitura, dialogar com a Secretaria de Esporte, dialogar com os empresários locais, para incentivar um esporte que é representante daquele município, daquela região. O papel do presidente, ir lá viabilizar essas questões que burocratizam a prática e o acesso dos jovens, dos adultos, dos idosos, das crianças a essa nossa modalidade. Sim. A outra, um departamento profissional da federação com pelo menos 10 integrantes. Temos 10 diretores pagos para que esses 10 diretores possam pensar e viver basquete 24 horas, para que não haja mais essa lacuna, para que não haja mais esse atraso, para que não haja mais essa ditadura, esse proibizismo das pessoas poderem ganhar o seu ganha-pão com aquilo que gostam. Eu não estou aqui pelo Hernando, nem estou aqui por A ou por B. Estou aqui pelo basquete. Eu estou há 28 anos como atleta, como dirigente e como produtor de eventos de basquetebol. Eu hoje faço um campeonato aqui junto com mais 2 outros parceiros, na Regional 5 de Fortaleza, onde eu moro, com 16 equipes. Já dá 4 equipes, a quantidade de equipe que pode votar. Verdade. É ridículo. Agora, Hernando, você falando aí, por exemplo, você falou, lembrando daqui a pouquinho, eu vou estar com meu amigo Gilmário Costa, hein? Meia direita, que jogou no Ceará, Campinense, Botafogo da Paraíba e tantos outros clubes. Já já, meu querido Gil, às 18h30, eu vou estar com ele. Ô, Hernando, você falou aí, por exemplo, cidades tradicionais, aqui do Vale que a gente acompanha, Pereiro tinha um excelente basquete, como você falou, Aracati tem, mas também, e que agora eu vou fazer uma cobrança, porque nós temos um ginásio de qualidade, se não tiver uma equipe, um grande campeonato cearense de basquete, não adianta nada, e Aracati participar de um campeonato cearense com uma grande equipe. Essa história toda, Hernando, com relação a essa história toda do basquete, nós somos celeiro de craques em todas as modalidades. Isso desmotivou muitos atletas a praticar o basquete, na sua opinião? Sim, a gente escuta a todo instante, inclusive de quem apoia, gente que está compondo a chapa chamada Tradição, que é do atual diretor, já deu uns tapas nas minhas costas, já pegou na minha mão e dizendo: não dá mais, Pitê, que meu apelido no basquete é Pitê. Pitê, não dá mais para continuar. Pitê, é um atraso. Não tem diálogo, a gente não consegue convencer de fazer algo melhor, de ser o contrário. Não. O cara que está lá na chapa, inclusive, é ridículo. O cara tem uma calça, dizer que é homem e não assumir aquilo que fala. Muito fácil o cara dizer que é homem. O cara tem que ser homem quando ele tem palavra, rapaz. É quando ele veste uma calça, não. Quando ele tem palavra de dizer as coisas e assumir as coisas que ele diz. E não pelo fato de ele vestir uma calça. Tá? Então tem muitos dos caras que estão lá apoiando, né? Continuando, cavando a sepultura do nosso basquetebol, que né, já bateram nas minhas costas, já pegaram na minha mão e disseram que não tem como, Peter, não tem como continuar com isso. Tá? Não tem como continuar com isso. Então, Tom, a gente pede que essas pessoas tenham sensibilidade, tenham um senso crítico das coisas. Não deixe que as coisas continuem da maneira que está. Não deixe que as coisas caminhem onde estão encaminhando, que é para o fim. Não pode ser dessa maneira, não pode. Pode de maneira alguma. Verdade.
Muito bom. Então tá aí o Muda Ceará, o Muda Basquete, né, com meu amigo Hernando Júnior, abordando temas importantes do basquete do estado do Ceará, e que vem uma eleição aí. Repetindo, quando é que é a data da eleição, meu amigo Hernando? Está prevista para ser dia 28 de setembro, de forma remota. Certo. Sempre ele utiliza de estratégia de deixar longe, de colocar em um horário inviável para as pessoas. Para dificultar, né? Dificultar, né? Mas dessa vez nós vamos marcar em todos os passos que ele estiver dando aí, para a gente, numa tentativa de mudar essas questões, né? Vamos tentar aí a todo instante, com todas as forças que nós pudermos ter aí, com o apoio de todos os atletas, principalmente, tá? Ontem eu recebi uma ligação muito importante do Sindicato dos Clubes aqui de Fortaleza, né? Perguntando o que é que pode ser feito para nos dar esse apoio de mudança. Nós estamos em conversações com o Instituto Federal do Ceará para sermos parceiros, né? Nós vamos aí agregando vários parceiros. Nós entendemos que haja necessidade de agregarmos parceiros. Quando eu não sei fazer, eu procuro quem saiba e dou autonomia a essa pessoa. Certeza. Meu amigo Hernando, quero agradecer demais a sua presença, foi muito bacana, né? Abordou assuntos interessantes, até para o meu próprio conhecimento, foi uma aula aí para a gente realmente ter subsídios, e lembrando que o espaço está aberto também para outra chapa também, se quiser participar do nosso programa Resumo Esportivo, segunda, quarta e sexta. Então fica aí, tá certo, o espaço aberto, e depois da eleição, você pode novamente contactar com a gente, vencendo ou não, se quiser falar, para ficar à vontade para a gente conversar sobre basquete. Tá bom, meu irmão? Tá bom, Tom? Só queria gostar de agradecer a você mais uma vez, a todos os seus ouvintes, agradecer o João Eudes, né? Foi secretário de esporte, vereador, um cara que sempre recebeu de braços abertos aí em Aracati, ao Alex Oliveira, que vem à frente do basquetebol de Aracati, ao Bismarck Maia, que fez um ginásio maravilhoso aí, né? Que deve ser o número 1 hoje do estado, né? Ficando ali coladinho ali no Centro de Formação Olímpica, um ginásio muito maravilhoso, ao Fábio Freitas, que é secretário de esporte lá em Jaguaribe, né? E a todos aqueles que estão nos acompanhando em nossas redes sociais, tá bom? Mandar um abraço também pro a galera de Iguatu, Náutico, BNB Clube, ou seja, todos aqueles que estão junto conosco. Muda basquete, por amor ao basquete. Essa é a hora da mudança. Valeu, Tonzão! Valeu, meu irmão. Um abraço forte para você, tá legal? Muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa, o Resumo Esportivo. Um abraço forte. Valeu!